galera, começamos o programa de hoje com o caso do cantor Hudson. Pra quem não sabe, o cantor Hudson foi preso na última semana 2 vezes em menos de 24 horas. O comentário que repercutiu aí nos noticiários foi muito. Então a gente foi saber o que aconteceu. Aí sabe o que aconteceu, meu filho? Sabe por quê? Sabe o que aconteceu? A gente foi perguntar. Põe na tela. Hudson, uma declaração do que aconteceu? Coisa pra falar? O cantor Hudson Gadorini Silva, de 40 anos, da dupla sertaneja Edson e Hudson, foi preso com um revólver calibre 38 e uma pistola 380. As armas que estavam municiadas foram apreendidas no carro do músico. A lei de armas, ela prevê, para o sujeito ter uma arma, primeiro tem que ser de calibre permitido, e era. Segundo, ele precisa ter a arma registrada em nome dele. Eram as duas, a 38 e a 380. Por volta de 2 horas da manhã, Hudson veio até a casa da ex-mulher Giovana, aqui na cidade de Limeira. Houve uma discussão entre eles e a filha do casal. O cantor teria ido embora, ameaçando voltar mais tarde. Com medo, Giovana ligou para a polícia militar, que enviou uma viatura para ficar de prontidão em frente à casa dela. Na hora em que Hudson voltou, foi abordado pelos policiais, que além das armas, encontraram com o cantor um canivete, uma faca e um soco inglês que estava escondido no bolso da blusa. O material também foi apreendido pela polícia. Por telefone, conversamos com a ex-mulher do cantor. Eu não tenho nada a declarar mesmo, de verdade. Eu não posso... É que eu tenho uma filha também, minha filha, né, mora com ele e tudo, então eu não tenho nada a declarar mesmo, não posso falar nada. Hudson foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Limeira, onde prestou depoimento. O advogado do cantor tentou justificar o porte das armas. A documentação foi toda apresentada, inclusive está aqui na minha mão, já foi tudo esclarecido. Mas a informação da Polícia Civil desmente o advogado. Hudson foi detido por porte ilegal de armas e pagou fiança de R$6 mil para responder pelo crime em liberdade. Pensa comigo. Pensa comigo. Um homem, um matador de aluguel. Aí você pergunta assim, meu filho, Marcelo, o que fazia esse homem? Aí eu te digo. Foi preso na última semana, Pedrinho Matador, o assassino mais procurado do Brasil. Pra quem não sabe, o Pedrinho já matou mais de 100 pessoas. Não consigo nem contar na mão tanta gente que foi. Aí você pergunta, o que o Pedrinho fez, Marcelo? Aí eu te digo, amigo. Ele já matou mais de 100 pessoas, seja no sistema ou fora, foram mais de 100. O Pedrinho Matador, por vingança, matou o pai. Aí chegou uma notícia que dizia assim, Pedrinho Matador matou o pai, arrancou o coração e mastiga. Pensa comigo, ele matou o pai e mastigou o coração. Aí, amigo, ele foi preso nos últimos dias agora. Você vai ver agora, o Pedrinho Matador. Põe na tela. Não, já, entendeu? O primeiro crime que o senhor cometeu, o senhor lembra? O primeiro crime, muitos anos atrás, não dá pra falar tudo, praticamente, tudo, entendeu? Mas foi ano pra caramba, foi um primo meu que me deu um soco nos olhos, entendeu? Isso aí não foi nem em São Paulo, foi até em Minas Gerais, em Orfena, entendeu? Aquele bagulho de cana grande, eu empurrei ele na cana, pensando que ia passar o corpo como passava com cana. A cana passa normalmente, né? Eu pensei que o corpo ia passar. O senhor empurrou ele na máquina da cana? E ficou ringindo, só passou o braço. Aí fumava corrigindo, fiei o facão, né?
Esse foi um primo meu, bem afastado. E quanto à morte do próprio pai? Isso é real? Foi na prisão mesmo. Já foi na prisão, quando eu estava no pavilhão 9, na casa de detenção. Eu vi São Moriá na cadeia pública de Mogi das Cruzes, meu pai já estava preso. Entendeu? Foi a hora que eu arrumei uns cabalachos, um rolo de cobra lá, para me sair da galeria onde eu estava, para ir na galeria onde estava meu pai. Aí o mesmo tanto de peixeirada que ele deu na minha mãe, eu dei nele. Só que eu dei uma a mais, 22, por causa que eu tive que arrancar o bico do coração dele, mas não comi. O senhor arrancou o coração? Só arranquei e joguei fora. A repórter falou demais. Todo mundo diz que o senhor comeu o coração do seu Mentira, pai. você tá ficando doido? Não. Nada. Fiz isso aí não. Não comi. O crime em relação ao seu pai... Eu só tirei porque eu jurei vingança. Mas não que eu comi. Mas não que eu comi. Entendeu? Ele sabe muito bem disso. Entendeu? E durante esses anos de prisão, em algum momento o senhor se arrependeu do que fez, de algum dos crimes? Não. Não, porque tudo que eu faço eu não me arrependo. Nunca me arrependi, não. Aí vim preso. Estava sossegado, trabalhando. Entendeu? Estou sossegado. Vou à luta de novo. Fazer o quê? Né? Se aconteceu, aconteceu. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Seu Pedro, muito você sossegado. tem filhos? Não tenho. Não tive tempo para isso por enquanto. Não deu tempo? Só na cadeia, porque faz 3 anos que estou na rua. Né? E nesses 3 anos o senhor tenta voltar a uma vida normal? Tentei voltar ao normal, como voltei, trabalhando, sossegado, entendeu? E não sei, não adiantou nada. Seu Pedro, na sua vida aí, digamos, de crime, né, o senhor diz que se defendeu muitas vezes também, né? O senhor teve uma esposa, teve uma mulher, como é que foi essa história? Tive muitos anos atrás, mataram ela, assassinada, entendeu? E foi problema, entendeu? Eu era menor ainda, tinha 16 para 17 anos quando mataram ela, entendeu? E inimigo, né? Mas eu fui à luta, mas vinguei a morte dela, mas não trouxe vida dela, né? E o senhor, no caso, essa morte dessa mulher tem algo a ver com os outros crimes que o senhor cometeu em seguida, ou o senhor já tinha essa vida de crime? Não tem, porque eu liquidei tudo que fizeram isso numa tacada só. Não tem. Entendeu? Se o senhor pudesse voltar no tempo, lá na sua infância, na sua adolescência, o senhor faria alguma coisa diferente do que o senhor fez durante a sua vida? Eu falar pra você, eu ia procurar ser alguém na vida, viu? Porque não dá. Crime não dá. Se desse, eu continuava quando saía. Na hora que eu fui trabalhar. Não cometi processo nenhum. Nada, não cometi nada. Entendeu? Pessoa franca dizer, tá trabalhando minha mão cheia de carro. Todo mundo gosta de mim, as vizinhanças, tudo. Trabalha. A senhora passou lá, me entrevistou, só viu meu serviço como é que é. Né? Tô triste, não vou falar. Com essa prisão minha. O senhor está com medo de voltar lá para a cadeia de São Paulo? Eu pedi até para o senhor mandar para lá o mais rápido possível. Né? Eu não conheço ninguém aqui. Não, ninguém. Vou ter que amizade tudo nova. Eu não faço amizade com qualquer um. Né? Mas o senhor não tem medo que, indo para onde o senhor já teve, alguém queira se vingar do senhor? Lá em São Paulo? O senhor puxei 34 anos e não morri, minha senhora. Entendeu? Eu nunca mato as pessoas erradas. Eu mato as pessoas certas. Entendeu? Eu não vou matar sujeito homem. Entendeu? Que nunca fez nada, entendeu? Tem muitos bandidos aí que não merecem a gente ter que matar, entendeu? É ruim. Agora 99% pilantra. Isso aí, seu Pedro. O senhor imaginava que a sua vida, o senhor ia chegar a esse... Eu acho que talvez, infelizmente, não seja um exemplo, né, para as outras pessoas, mas a esse título o senhor é considerado hoje o maior matador do Brasil, digamos assim. O senhor imaginou que chegasse a esse ponto? Já fui, professor. Já esse é um passado. Eu espero não pegar não tirar a vida mais de ninguém. Só se vir tirar a minha. Aí o senhor se defende. Rapidinho. Então, seu Pedro, tá, delegado, só rapidinho, a última pergunta. Tá, a última pergunta. Assim, quando o senhor cometia esses crimes, qual o sentimento que o senhor sentia naquele momento? Sentimento? Raiva? Não, eu sempre matei esse tipo de gente, sem inimigo, traideiro, esse tipo de gente. Não sente raiva nenhuma. Não sente. Não. Agora, tem os inimigos mesmo que a gente tem que matar, que a gente sente raiva. Entendeu? Mas esse tipo de gente aí, a maioria que eu matei... Não sente nada. É porque eu já estava azarado, dentro do presídio. Tinha pedido a minha mãe, estava condenado um monte de anos, não tinha esperança de sair mais. Então, eu via falar para mim, chegou lá um estrupador lá na frente, já ficar esperando.
Já ficava esperando. Vamos lá. Muito obrigada, tá, seu Pedro? Corta pra mim, Leti Nervosa! Corta pra mim, Leti Nervosa! Você vai vendo ao vivo aí agora o julgamento do Misael Bispo, o caso da doutora Mércia. Põe na tela! Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, atribuindo-lhe autoria delitiva e afirmando as 3 qualificadoras descritas nos autos. Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, notadamente para condenar o réu Misael Bispo de Souza, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. Pode o juiz, atrelado a regras de majoração da pena, aumentá-la até o montante que considerar correta, tendo em vista circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentadamente e dentro dos limites legais. É imprescindível que o magistrado liberte-se do fetichismo da pena mínima, notadamente para ajustar o quanto da sanção e a sua modalidade, no que entende ser necessário e suficiente a satisfazer a medida da justa reprovação, de acordo com os antecedentes, a conduta social, personalidade, bem como tendo em vista os motivos, circunstâncias e consequências do ato. Vai imprimir um pouco de água, por favor. Passo a dosar a pena. A culpabilidade está comprovada e afere-se gravíssima. A censurabilidade da conduta do acusado é acentuada e altamente reprovável, uma vez que, além de ser advogado, é policial militar reformado, sendo de todo exigível que se comportasse de maneira diversa. Maior de 18 anos e mentalmente apto, o réu sabia ou deveria saber da ilicitude de sua conduta. Com efeito, demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, valorando-a para menos que seu prazer possessivo totalmente descabido. A conduta desprezível arquitetada pelo agente é que surge altamente repugnante e supera os limites do tolerável. Mais 1 ano. No caso, o exame, o sentenciado não é portador de antecedentes criminais. Quanto à conduta social, é desconhecida desse julgador. Com relação à personalidade, devem ser lembradas as qualidades morais do apenado, sua boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento. HC 91.176/SP, relator ministro Eros Grau, julgamento que ocorreu no dia 16/10/2007. Na espécie, a análise dos fatos demonstra que o agente possui uma personalidade agressiva, covarde e irresponsável, além de ter demonstrado frieza em sua empreitada, patenteando intensa violência na prática delitiva. Não bastassem os tiros, a vítima foi jogada ainda viva numa represa, talvez desacordada, sendo certo que não sabia nadar. Em outras palavras, o resultado morte era mais do que esperado. Tem personalidade egoística, voltada à satisfação de seus instintos mais básicos, sendo-lhe indiferente às consequências infaustas de seus atos sobre seus semelhantes. Infelizmente, não existe o crime de perjúrio no ordenamento jurídico pátrio. Por outro lado, não há dúvida sobre o direito ao silêncio, podendo o réu, durante o seu interrogatório, nada responder sobre uma ou todas as questões que lhe forem dirigidas, sem que isso possa lhe acarretar qualquer prejuízo. Todavia, uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo. Outra, bem diferente, é mentir, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, não nos parecendo assim que exista uma garantia ao suposto direito invocado. Na verdade, não estamos diante de um direito de mentir, mas simplesmente da não punição criminal da mentira, salvo se a sua postura redundar na inculpação de terceiros, no desvio da investigação para a busca de fatos inexistentes, ou mesmo se consubstanciar na assunção de ilícitos executados por outras pessoas, com o objetivo de inocentar o real criminoso, dando-lhe proteção em troca de uma promessa de recompensa ou qualquer outra espécie de benefício escuso. Com devido respeito, não se pode tolerar o perjúrio como se fosse uma garantia constitucional, até pelo fato de o réu não precisar mentir para exercer o seu direito ao silêncio. A verdade é sempre um valor a ser defendido pelo Estado,
o qual jamais poderá permitir e estimular a mendacidade. Esclarecendo, caso silencie, nada lhe acarretará, logo não precisa mentir. Ao mentir, o acusado faz de modo intencional, notadamente para enganar o julgador, na espécie, os jurados, e beneficiar-se da própria torpeza, perfídia ou malícia, em detrimento de bens jurídicos relevantes para a Magna Carta e o processo penal. Se o réu não está obrigado a falar, está cristalino que não precisa mentir. Como ensina Andrei Borges de Mendonça, Prisão e Outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, método página 194, parece-nos assim que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar, até porque para isso já há uma circunstância atenuante genérica, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e perante um agente do Estado possa mentir livremente, como se isso fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente. Ora, como a mentira tem por escopo iludir os jurados, ludibriar o ex-adverso, enganar a coletividade e provocar um erro judiciário, tal circunstância negativa sobre a personalidade do acusado será sopesada pelo juiz-presidente na fixação da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal. A mentira jamais poderá ser interpretada como direito íncito, mas como subterfúgio repudiável ao exercício da atividade investigativa e judicante. Parafraseando Pedro Reis, Dever de Verdade, Direito de Mentira, História do Pensamento Jurídico, revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, páginas 457 e 462, respectivamente, é de ter-se sempre em conta que onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira, pelo que do direito de calar não decorre um direito de falsear uma declaração. Para Antônio Pedro Barbas Homem, O que é Direito, Lisboa, Princípio Editora, reimpressão 2007, página 66. Pois bem, você acaba de ver aí o final do julgamento do Misael Bispo. Misael Bispo que matou a doutora Mércia. Aí você diz assim, Marcelo, o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? Foram 5 dias de julgamento. Em nenhum momento ele admitiu ter assassinado a Mércia. Mas as evidências ficaram claras e não deixaram ele escapar, não. Mesmo trecho lá que o juiz dizia assim: foi uma trama cruel, foi um crime premeditado, foi um ato diabólico. Foi isso que o Misael foi. Assassinou a doutora Mércia. Ele atraiu ela para uma emboscada, aonde ele agrediu. Acabou de ver aí o julgamento do Misael. Misael foi condenado a 20 anos de reclusão. Neste momento ele está sendo encaminhado ao presídio Romão Gomes, aonde passará os últimos 6 anos de vida. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a lei brasileira é fraca, meu filho. Como ele já cumpriu 1 ano de reclusão no Romão Gomes, tem lei na Constituição que diz: depois de um certo tempo, o cidadão tem direito de passar o resto em regime aberto, aí vai para regime não sei o quê. Eu não vou nem terminar de falar, porque senão eu vou perder a paciência aqui. Pois bem, então daqui 6 anos Misael já está na rua. Aí você diz: tá certo? Não tá certo não! Não tá certo não, meu filho! Mas tá bom, né? Se for isso, fica por isso. Boa noite, o Cidade Alerta vai ficando por aqui. Mas antes de fechar, eu queria fazer um pedido. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo Júnior Maia. Júnior Maia que lançou agora, recentemente, o Arrote a Mãozinha na Testa e Tom. Quem toca meu som, ela não sabe arrochar. Que pena, hein? Os caras vão vazando, ai meu Deus, que há? Vem aqui, eu vou te ensinar. Mãozinha na testa e tome a rocha. E tome a rocha. Mãozinha na testa e tome a rocha. Tome a rocha.
queria pedir que vocês, amigos, acessem aí o YouTube e curtam Mãozinha na Testa e Tomem a Rocha com meu amigo Júnior Maia. Aquele abraço. Esse foi o Cidade Alerta. Fiquem com Deus.